Olá a todos, sejam bem-vindos aqui no Instituto Santo Atanásio para o curso Educação Cristã, dentro daquele programa Luzes para a Educação. Eu sou o professor Cláudio Titerix, escrevi um dos livros da campanha, né, e vamos tentar passar a ideia do que é a educação cristã, ou como era, porque atualmente nós vamos chegar à conclusão que ela não está mais caracterizada como cristã, e ao longo do tempo desse curso vamos tentar explicar como deveria ser, né? Nós vamos aqui fazer 5 grandes temas. Alguns temas têm mais de uma aula, dando um total de 12 aulas no total. Então nós vamos falar sobre o fim da educação, a história da educação, a escola de Hugo de São Vítor, um grande exemplo de educação cristã, a sociedade hoje secundarizada e precisa ser primarizada, nós precisamos entender isso no âmbito da educação cristã, e vamos ver como formar uma família cristã, que é onde vai iniciar a educação cristã. Ok? Então vamos partir direto para nossa primeira aula do curso. Nós vamos ver que a educação precisa ter um fim. E para a educação ter um fim, é preciso entender que o ser humano tem que ter um fim, porque a educação tem que levar o ser humano ao seu objetivo. Eu vou colocar aqui algumas passagens de algumas autoridades da igreja que tiveram um papel muito importante em formular ideias sobre esta educação cristã e como nós estávamos, na época em que eles escreveram, bastante desfocados da realidade. Por exemplo, o Papa Pio XII, veja, o pontificado dele terminou em 1958 com a sua morte. Ele, no finalzinho, disse que o homem está tirando proveito máximo da natureza. Ora, o homem realmente está progredindo, está entendendo cada vez mais a natureza, está desenvolvendo tecnologias, mas isso tudo está se transformando em cultura e felicidade do homem. Será que isso é bom? Quer dizer, o homem está acreditando que, ao ele dominar as tecnologias, ao ele tentar dominar a própria natureza, ele passa a ideia de que ele está chegando perto da felicidade. Isso é um alerta. O Papa que logo se seguiu a ele, João XXIII, e que ele convocou o Concílio Vaticano II, disse na mesma linha, no ano seguinte, o homem está comprometendo a sua liberdade humana, no sentido de que ele simplesmente segue cegamente aquilo que a tecnologia aparentemente está mostrando. O homem está apenas em busca dos bens da terra. O homem está abandonando totalmente o espiritual. Ora, se o homem, isso em 1959, se o homem está abandonando o seu lado espiritual, então vamos convocar o concílio. E qual era o objetivo do Concílio Vaticano II? Era resolver o problema espiritual do homem moderno. Ora, isso era um desafio. E o concílio demorou 3 anos, o próprio Papa faleceu durante o concílio, mas eu queria resgatar do concílio um documento chamado Gaudium et Spes, que trata justamente sobre a igreja e o mundo atual. Eu vou ler aqui, e peço a licença é uma leitura um pouco longa, mas é preciso entender, eu vou ler somente um único parágrafo do documento, mas que visa exatamente a nos mostrar como uma educação voltada com um objetivo claro pode nos levar a uma saída. O concílio diz assim: participando da luz da inteligência divina, com razão o homem se julga superior, por sua inteligência, à universalidade das coisas. Então, existe uma luz divina
E associado a essa luz divina, o homem consegue esses progressos. Então não é um progresso perdido, desassociado. Outra coisa interessantíssima que nós herdamos dos gregos, as 3 visões da alma racional. Isso aqui é importantíssimo que nós vamos aprofundar muito quando falarmos sobre Hugo de São Vítor. Nós vamos ter 2 aulas sobre Hugo de São Vítor aqui no nosso curso. Diz respeito às operações da inteligência. Para inteligir, né, o ser humano usa suas engrenagens, né, fisiológicas, podemos dizer assim, do cérebro, e algo mais, não é só cérebro, e realizando essas 3 operações. Se não fizermos essas 3 operações, nós não completamos o processo intelectual. Nós não vamos inteligir o ser daquilo que estamos vendo. Quais são os próximos passos? A simples apreensão é eu captar a coisa, usando meus 5 sentidos. É eu usar o raciocínio, que pode ser dedutivo ou indutivo. E daí chegar a um julgamento. Então, eu não posso, da simples apreensão, passar para o julgamento. É o que normalmente é feito hoje em dia. Alguém me diz uma verdade e eu gravo ela, eu decoro aquela verdade e fico considerando aquela verdade. Eu não tive posse, eu não tive a oportunidade de inteligir aquela verdade. Portanto, eu não tenho posse daquela verdade. Eu não experienciei intelectualmente aquela verdade. Então vai chegar alguém que de repente vai dizer, não, isso é mentira, a verdade é isso. Daí você vai ficar sem argumentos, porque como você não teve a experiência da verdade dentro da sua inteligência, você não arquivou na sua memória todo o processo intelectivo. Com isso, qualquer um te passa a perna. Né? Então o segredo, grande segredo, está aqui nessa face. Né? O São Vítor vai dar outro nome para isso, nós vamos ver depois. O raciocínio, então, pode ser dedutivo, ser do universo grande eu chego num pequeno, ou indutivo, de um pequeno eu tento chegar no grande. Obviamente que o dedutivo, com certeza, me leva a uma verdade. E o indutivo leva a probabilidades, porque se eu parto do pequeno e vou para o grande, há uma grande chance de eu cometer erros, muito maior do que o outro caso. Tá? Então, nós vemos que Aristóteles descobriu que tinha uma operação própria da ânima aqui usando o latim, né? No caso do grego seria da psique, né? E era uma realidade que não tinha matéria. Nossa, quer dizer que então não tem matéria. Ah, mas é uma coisa interessante, se não tem matéria, ela se move, aí que vem a teoria de movimento também. Veja, eu estou jogando todos esses conceitos básicos que são fundamentais porque isso tudo entrou na educação cristã, passando depois pelos romanos, vamos chegar. Mas veja só como é importante esses conceitos que surgiram lá na filosofia grega. O que é a teoria de movimento do Aristóteles? Bom, ele dizia o seguinte, a natureza sempre teve movimento. A partir do momento que foi criado, a natureza se move. A natureza sempre está se corrompendo. Alguém poderia dizer, então quer dizer que o nosso sistema solar algum dia vai explodir? Vai explodir. Não tem como fugir disso. A natureza toda, ela está em movimento. E a ciência? Ele diz que a ciência não tem movimento. Por quê? Porque não tem corrupção. Aqui existe corrupção. Aqui, por ser algo imaterial, não se corrompe. Então, não existe corrupção. Ele não obedece às leis da natureza. Então, a ciência é um conhecimento pelas causas. Uma vez que você sabe a causa de algo, nunca mais na vida, em toda a eternidade, isso vai ser diferente. Por isso que não há corrupção. Uma vez que você sabe a verdade, ela não muda. Mas a verdade muda. Bom, mas então não era verdade. Eu era muito pequeno, com 7 anos de idade, a medicina dizia que tinha que extrair as amígdalas. Não tenho mais amígdalas. Depois, agora, descobriu-se que, na verdade, não precisa tirar a amígdala, mas já tirou. Né? Tinha gente que fazia tratamento psiquiátrico abrindo a cabeça, mexendo no cérebro.
Era a ciência da época, era a verdade da época. Verdade feitas em modelos muda constantemente. Então não é verdade isso. Né? Bom, o que é então esse movimento? O movimento é esse processo de algo que é potente, portanto ele tem uma essência, ele pode ser. Para falar sobre esse tipo de raciocínio, e por que eu falo que é importante? Porque quando nós saímos da razão natural e vamos para a razão sobrenatural, nós passamos por uma área um pouco nebulosa. Eu vou me lançar a mão aqui de Agostinho e de Tomás. Santo Agostinho escreveu De Magistro, um livro sobre o mestre. Então, como o mestre deve ensinar. E o próprio São Tomás faz uma referência ao mestre nas questões disputadas sobre a verdade, em que ele pega um pequeno trecho e ele discorre sobre o mestre, o que o mestre deve fazer ou não. E também esse livro que explora essas questões disputadas sobre a verdade. Então nós vamos ver alguns destes trechos nesta aula e na próxima para nós podermos fazer a conclusão do nosso curso. Esses livros, eles deixam muito claros para nós que a nossa alma é algo intelectual. Então, não tem nada a ver com a matéria. Nada a ver com a matéria. Os livros, nesse caso aqui, trazem esses princípios de entendimento racional e eles não têm a preocupação, e mesmo falando sobre o que o professor pode fazer, eles não têm uma preocupação de ensinar como fazer. Isso é um trabalho de pedagogia. Isso aqui é um trabalho de filosofia da educação. A filosofia da educação é tal como uma engenharia. O engenheiro projeta toda uma edificação e alguém vai construir. Então, o filósofo da educação é um engenheiro e o pedagogo é aquele que executa o que a filosofia pensou. Tá? Então, o que é importante desses conhecimentos é chegar nos princípios. E esses princípios têm que ser muito bem entendidos. Começando, então, com a intelectualidade. Bom, a nossa alma é uma alma intelectual. Sendo assim, ela, em algum momento, ela recebe o que nós podemos usar como analogia, recebe uma luz. Então, nós, quando acordamos para uma informação, nós recebemos uma luz. Podemos dizer, a hora que nós contemplamos uma verdade, parece que uma luz brilha na nossa inteligência. Né? Essa intelectualidade, essa luz interna, ela obedece dois princípios, sempre pensando naquela antropologia cristã que nós já estudamos, né? A soma, a psique e a pneuma. Então, os primeiros princípios do ser, eles têm que ser avocados. Né? Quais são esses princípios? É o silogismo, a dedução matemática, que nós já fizemos aqui. Então, se eu não invocar esses princípios dentro da minha inteligência, eu não consigo iniciar o desenvolvimento intelectual daquela ideia. Então, é natural do ser humano buscar os primeiros princípios para, a partir deles, iniciar o raciocínio. Então, por isso que o ser humano não consegue perguntar assim, como é que se chama uma flor que se chama hipocampo? Aí você pensa assim, mas eu não sei, porque tem alguma flor com esse nome?
que significa esse nome? Então, ou seja, quando você se depara com algo completamente inusitado para você, a inteligência para. Né? É interessante quando você vai aprender uma outra língua, você começa a conversar e de repente aparece uma palavra que você nunca ouviu ainda, né? Daí você, pá, parece que trava o entendimento. Embora você pudesse entender o resto da palavra, mas quando chega naquilo, trava, né? Porque justamente você quebra o princípio analógico da nossa mente, da mente humana. Então, esses